Graças a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já deu a paz do Senhor para quem está aí perto. Dê a paz do Senhor para quem está perto de você. E declare a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, para a glória do nome de Jesus. Quem está feliz por estar na casa de Deus, levante a sua mão e dê um glória a Deus bem alegre ao nome do Senhor Jeová. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, que alegria estar de volta a esta casa, rever esta igreja tão linda, tão abençoada e declarar, sobre vocês uma vez mais que a presença do Senhor permaneça vos guardando, livrando de todo mal para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Estou muito feliz pela oportunidade que Deus me concede de estar aqui mais uma vez. Muito feliz de rever meu amigo pastor André, pastora Elisângela, toda a família deste casal abençoado, as crianças que estão por aí, está ali também, né? Deus abençoe, está a Emily ali, está a outra ali também. Deus continue abençoando essa família tão abençoada, de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural. E a cada obreiro que está aqui também, declara a bênção de Deus sobre as suas vidas de uma forma sobrenatural. A mãe do pastor André que está ali também, Deus abençoe, pastora, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Queridos, vamos à palavra do Senhor. Está aí a fotógrafa, olha. Abram a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 37, a partir do verso de número 1. Gênesis, capítulo de número 37, a partir do verso de número 1. Gênesis 37, 1. Quantos encontraram, digam amém. Gênesis, capítulo de número 37, a partir do verso de número 1. Todo mundo já encontrou? Alguém procurando ainda? Se tiver com dificuldade de encontrar, está antes do livro de Apocalipse. Olha como eu te ajudei. Todos já encontraram, irmãos? Diz assim, ó. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terá domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Levanta a mão para o alto. Pai, nós oramos ao Senhor nesta manhã. Nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, Espírito Santo.
Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui uma vez mais te louvando, te engrandecendo. Te agradecemos pela tua bondade, por tua fidelidade, por todas as coisas, para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, desocupar as mãos, liberar a melhor salva de palmas que você pode liberar ao nome de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a história de José é uma das histórias mais comoventes que existe em toda a Bíblia Sagrada. Eu sempre tenho em mente e um pensamento no meu coração de que para superar a história de José, apenas a história do próprio Cristo. E até porque José, ele é uma figura de Cristo. Mas a história de José era uma história comovente, que se parece com uma história de muitas pessoas que estão aqui. Praticamente todas as vezes que eu leio a história de José, eu choro por ver e observar a maneira como ele foi conduzido pelo vale da dor, pelo vale da solidão, do isolamento. A maneira como ele passou por todo o processo, mudo, sem reclamar de nada. Você lê toda a história de José, você nunca vai ver ele falar uma palavra, pastor André, de reclamação ou de se maldizer pelo destino ou pelo processo que ele enfrentou. A história de José, ela começa, na verdade, em meio a uma guerra familiar. Jacó, ele tinha duas esposas. Jacó tinha a primeira, que era Lia, e a segunda, que era Raquel, a mulher dos seus sonhos, sendo que a primeira esposa de Jacó, Lia, ela foi dada em lugar de Raquel na noite de núpcias, porque Jacó, lá no meio da alegria, já alegre do vinho, diz a Bíblia que Labão foi lá e colocou Lia dentro da tenda de Jacó. E eu não sei que nível era esse da bebida que ele tinha bebido, mas ele teve uma noite como aquela mulher e só foi perceber no outro dia que tinha sido enganado. Mas olha que coisa terrível, não deu nem para ele reclamar muito, porque há pouco tempo atrás ele tinha enganado o pai. Então a lei da semeadura, ela é muito real. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Aquele que quer dar uma de espertinho sempre vai encontrar outro mais esperto do que ele. Dá um cutucão nesse crente que está perto de você e diga: dá um glória a Deus, para fingir que não é com você essa palavra. Ele foi enganado pelo seu sogro. Aí a Bíblia diz que aquela família, ela inicia no meio de uma guerra. Porque diz a Bíblia que por causa do desprezo que Jacó dava a Lia, Deus abriu a madre de Lia para que ela pudesse gerar. Porque o desprezo também é uma fonte que abre porta para nos abençoar. Falar de novo, porque só dois entendeu. O desprezo também é uma fonte que abre porta para nos abençoar. Quanto mais humilhado e desprezado você for, mais Deus vai ter prazer em abençoar a tua vida, em abençoar a tua história. E quem está comigo nessa palavra, abre a boca para exaltar ao Senhor Jeová. Aquela mulher começou a chorar, enquanto que a madre de Raquel continuava fechada. Aí a Bíblia diz que Raquel, movida por aquele espírito de partidarismo e de disputa, ela pega uma das suas servas e dá a Jacó, para que ela pudesse gerar no lugar dela. Lia, vendo que a disputa começou a querer ficar equilibrada, também pegou a sua outra serva e deu a Jacó, para que ela pudesse gerar no lugar dela. Então olha que coisa terrível, uma casa com um pai, 4 mulheres e filhos
filhos de mulheres diferentes. A casa de Jacó era uma guerra, era uma batalha que vocês não têm ideia. Aí diz a Bíblia que no meio de todo aquele movimento de guerra, diz a Bíblia que Deus lembra-se de Raquel. Mas por que Deus lembrou de Raquel? Porque a Bíblia diz que ela chega com Jacó e diz assim: dai-me filhos, senão eu irei morrer. Aí a Bíblia diz que Jacó por um momento ficou irado, olhou para ela e disse: por que você vem reclamar para mim? Será que eu estou no lugar de Deus para ter poder de abrir a tua madre? Quando Jacó fala aquilo, a ficha de Raquel cai. Por quê? Porque ela entende que ela estava reclamando para a pessoa errada. Ela entende que ela estava reivindicando para a pessoa errada. E o segredo da vitória não é reclamar. O segredo da bênção não é reivindicar. O segredo da bênção é reivindicar para a pessoa certa. É colocar a causa na mão de quem pode resolver. É colocar a batalha na mão de quem pode solucionar. Tem muita gente que não está vivendo o seu sonho, porque coloca o seu sonho na mão das pessoas erradas. Tem muita gente que não tem a realização dos seus projetos, porque coloca os projetos na mão de pessoas erradas. Tem muita gente que não vê suas causas sendo resolvidas, porque ao invés de colocar a causa na mão do Senhor, coloca a causa no Instagram, coloca na rede social, coloca na boca da vizinha fofoqueira. Aqui não tem não, é só lá para onde eu moro que tem essas coisas. Coloca na mão de quem não pode resolver, solucionar. Eu venho aqui como profeta para te dar uma palavra. Essa causa que tem afligido a tua alma, o teu coração, coloca na mão do Todo-Poderoso. Ele pode destravar, Ele pode abrir porta, Ele pode te surpreender, Ele pode visitar a tua vida, a tua história. E eu declaro, ainda esse mês haverá surpresa de Deus sobre a tua história. Quem é que acredita nisso aí? Levanta a sua mão para o alto em nome do Senhor dos Exércitos. Pega na mão do crente que está perto de você. Pega na mão dele, pega na mão dela. Quem não pegar na mão do seu irmão, o celular vai queimar ainda essa semana. Aleluia. Pega na mão dele e diga: coloca a tua causa na mão do Todo-Poderoso. Diga para ele: não perca o teu sono, não perca a tua fome, não perca o teu apetite. Por que você está preocupado? Será que você não sabe? Salmo de número 24, versículo de número 1: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se toda a terra pertence a Ele, isso quer dizer que a nação americana também é dele. Ele coloca quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer, Ele abençoa quem Ele quer. O dono desta nação é Ele, e você é servo dele, e você é filho dele. Cadê os filhos que estão nesta casa? Ora, Maia canta no sol, manaia serve nessa. Aleluia. A Bíblia diz que Deus se lembrou daquela mulher, porque ela correu para reclamar para a pessoa certa. Só que na hora que o menino nasce, imagina a realização de um sonho. Ao invés de ela agradecer pastor André pelo nascimento de José, ela levanta o menino para o alto e ela diz: o seu nome será José, que significa Deus vai acrescentar. O que ela estava dizendo? Eu quero outro. Ela não parou um minuto para agradecer pelo que Deus tinha dado. Rapidamente ela já colocou o olho no próximo. E é por isso que quando o outro nasce, ela morre. Porque todo aquele que não agradece pelo José de hoje não vai viver para ver o Benjamim do amanhã.
ingratidão. Pessoas, e esse é o maior problema que existe no meio da igreja. Aqui não tem ninguém assim, é só lá para onde eu congrego. Esse é o maior problema que tem no meio da igreja. As pessoas sempre estão de olho naquilo que lhe falta e nunca voltam a sua atenção para aquilo que Deus já tem lhe dado. Teve um dia lá em Manaus que eu estava andando no trânsito e eu parei o carro num sinal e veio um pedinte de rua, bateu no vidro do carro. Eu olhei para ele e eu sempre ando com dinheiro aqui para dar a essas pessoas. E quando ele bateu, que eu baixei o vidro do carro, eu peguei R$5 para dar para ele. E quando eu coloquei na mão dele, ele pegou a cédula de R$5 na mão, olhou dentro dos meus olhos e disse: só isso? O senhor não tem mais para me dar? Irmão, deu vontade de tomar de volta. Na verdade, eu já ia dar mais para ele, porque eu digo para dar glória a Deus, e à medida, se o glória a Deus for bom, eu dou mais. Mas quando ele falou isso, eu fui guardando o dinheiro. Meu coração trancou. E eu disse: seu ingrato, você mal agradeceu pelo que recebeu. Você já está de olho em mais. Sabe o que Deus falou comigo? Engraçado, fazem isso comigo sempre. Está cheio de crente, aqui não, é só lá para Manaus, que fazem isso todos os dias. Quando eu estava lá, o sonho que tinha era de estar aqui, e depois que está aqui só vive reclamando. E você não imagina o quanto de pessoas que têm o sonho de vir estar onde você está. Deus permitiu você chegar, Deus te trouxe até aqui, e ao invés de agradecer, quando está frio reclama do frio, quando está quente reclama do quente, reclama de tudo, reclama do café, reclama do almoço, reclama da janta, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do músico, reclama do som, reclama de tudo. Seja, meu Deus do céu, vou falar, se eu não falo, seja grato ao nome do Senhor Jeová. Desde o início, a estratégia de Satanás sempre foi essa: tirar os olhos daquilo que tem e focar naquilo que não tem. Está reclamando do teu carro? Sabia que tem gente que anda a pé? Está reclamando porque você andou a pé? Sabia que tem gente que não pode andar e o sonho dele era voltar a andar? Está reclamando do teu filho? Eu conheço um homem milionário que o sonho dele é ter um filho e ele não consegue. Já tentou de tudo e não consegue. Está reclamando da tua casa? Sabia que nesse frio tem gente dormindo em abrigo? Está reclamando da comida? Tem que comer frango todo dia, pastor. Já estou me sentindo uma raposa. O pastor André esteve na África. Sabia que lá na África tem gente que o sonho dele era ter um franguinho desse que você está se desfazendo? Lá no Éden, Adão tinha todas as árvores à sua disposição. O diabo fez ele voltar a sua atenção para a única que ele não tinha acesso. E quando ele tirou a visão daquilo que ele tinha e voltou para aquilo que ele não tinha, ele caiu. Porque o segredo não é olhar o que tem, o que não tem. O segredo é agradecer pelo que tem. A Bíblia diz que lá no meio do deserto, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, Jesus olhou e disse: o que nós iremos fazer para alimentar toda essa multidão? Só que a Bíblia diz que ele perguntou isso para testar, porque ele já sabia o que ele iria fazer. Aí a Bíblia diz que os discípulos olharam e disseram: o que nós podemos fazer? Tem uma criança aí com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para uma multidão tão
grande dessa não dá. A Bíblia diz que Jesus falou e diz: calma, tragam aqui os 5 pães e os dois peixes. É isso que nós temos. Vamos dar graças por aquilo que nós temos. Vamos agradecer por aquilo que nós temos, porque quando você agradece por aquilo que você tem, Deus acrescenta aquilo que você não tem. Levanta a sua mão, somente aqueles que são gratos a Deus. São gratos a Deus pela sua vida, são gratos a Deus pela salvação. Vocês que irão descer as águas hoje, agradeçam ao Senhor. Quantas vidas que agora estão no inferno estão dizendo: como eu queria ter uma nova chance, como eu queria ter uma nova oportunidade de descer as águas, de ser crente de verdade, de adorar a Deus. E você está aqui, ao invés de estar glorificando, está com a boca fechada. Adore a Ele, agradeça a Ele. O maior desejo daquele rico, da história do Lázaro e do rico, o maior desejo daquele rico era ter uma segunda oportunidade. Ele olhava para Abraão e dizia: eu ainda tenho 5 irmãos, me dar uma chance, pelo menos de falar para eles que este lugar existe, que este lugar é real. Ele só queria ter uma nova oportunidade. É por isso que a Bíblia diz que todos aqueles que têm fôlego, louve ao nome do Senhor, porque você está tendo a oportunidade que muita gente já perdeu, que muita gente não consegue mais. Hoje é domingo, dia 2 de fevereiro. Olha você na casa de Deus adorando, olha você na casa de Deus louvando. Tem gente que está na cachaça agora e não vem porque não pode, não consegue vir, já virou escravo. Tem gente que está na penitenciária e não vem porque não solta de lá, não sai de lá. Tem gente que já está na sepultura e não pode vir. Você está de pé, você está adorando, você está celebrando. Aleluia, aleluia. Olha para mim, foi nesse cenário que José nasceu. Deixa eu correr porque senão não termino no horário. Foi nesse cenário que José nasceu. Aí a Bíblia diz, olha que coisa interessante, versículo de número 2 do capítulo 37. A Bíblia diz: esta pois é a história de Jacó, sendo José da idade de 17 anos. A história era de Jacó, mas quem dá o protagonismo dela é José. Por quê? Porque você era a continuidade da história dos teus pais. Aquilo que os teus pais não conquistaram, você dá continuidade para conquistar. Aquilo que os teus pais não viveram, você dá continuidade para viver. E eu declaro sobre a vida dos jovens que estão aqui, jovem que eu digo é de 0 até 190 anos. Eu declaro sobre a vida dos jovens que estão aqui, aquilo que os teus pais não viveram, Deus vai fazer você viver. Aquilo que a tua família não viveu, Deus vai fazer você viver. Eu prego aqui para pessoas que pertenciam a uma família de 7 irmãos, uma família de 10 pessoas, e que a tua mãe comprava uma latinha de sardinha para dividir para todo mundo, pegava um ovo e fritava para dividir para todo mundo. Olha o que é que Deus já fez na tua vida. Hoje você já tem carro, hoje você come o melhor desta terra, hoje você viaja dentro desta nação e até mesmo fora dela. Olha o que Deus já fez, olha o que Deus já operou. Quem é que pode agradecer? Mas somente aqueles que são profetas. Pega na mão de quem está perto de você e diga: agradeça ao Senhor. Diga: agradeça, agradeça. E quanto mais você agradecer, mais Deus vai fazer. Quanto mais você celebrar, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais você abrir a boca para exaltar, mais porta vai abrir, mais cadeado vai quebrar. Eu sinto a glória de Deus aqui para declarar:
A história de José começa em todo esse cenário. Ele era muito jovem. Jacó o amava mais do que todos os seus filhos. Ele era o seu filho predileto por 2 motivos. Primeiro motivo, ele era um filho gerado na sua velhice. Segundo motivo, ele era o filho gerado pela sua amada esposa. E Jacó faz toda a questão de fazer esta distinção, de mostrar que verdadeiramente ele amava aquele filho de uma forma extraordinária. Porque quando Deus ama alguém, irmãos, eu não sei se você vai pegar, quando Deus ama alguém, parece que a impressão que a gente tem é que Deus tem prazer de esfregar assim na cara do capeta. Esse é o que eu amo, esse eu protejo, esse eu blindo. Pode cair 1000 ao lado, pode cair 10.000 à direita, mas esse aí eu guardo, esse aí eu livro, esse aí o diabo não toca, esse aí Satanás não bagunça. Eu guardo, eu protejo, eu livro. Será que tem um filho amado do Pai aí perto de você? Será que tem um filho amado do Pai aí perto de você, para você pegar na mão dele? Aleluia! E olha que coisa tremenda, pastor André. Filhos amados de Deus não são odiados pelo que têm. Filhos amados de Deus são odiados pelo que são. Já prestou atenção que tem gente que às vezes tem mais coisa do que você e tem inveja de você? Já prestou atenção que tem gente que às vezes tem mais capacidade do que você e tem inveja de você? Sabe por quê? Porque ele olha algo dentro de você que ele não consegue ver dentro dele. A maior raiva dos filhos de Jacó não era o que José tinha, era o que José carregava. É por isso que a Bíblia diz que quando eles viram José, a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar a túnica de José. Por quê? Porque aquela túnica era um tapa na cara deles. Aquela túnica representava o favoritismo. Aquela túnica representava o amor do pai. Aquela túnica representava o sentimento que o pai tinha. Aí a Bíblia diz que como um bando de hienas, a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar a túnica. Só que eles se esqueceram de uma coisa: o segredo não estava fora, o mistério estava dentro. E o que está fora pode até roubar, mas o que está dentro... O capeta pode ficar doido. Aquilo que Deus te deu, ninguém vai roubar de você. É interessante. Essa semana eu estava fazendo uma transmissão e Deus me deu uma palavra. Olha que coisa tremenda. Quando você quer comprar um par de sapatos, você vai numa sapataria. Aí a primeira coisa que o sapateiro faz, ele te pergunta: qual é o número do seu pé? Aí você diz: o meu número é 40. Outros que têm um pé menor dizem: o meu número é 36. Outros que têm um pé um pouquinho desastrado dizem: o meu número é 45. E aí o sapateiro vai de acordo com o número, porque o fabricante de sapatos, ele fabrica vários números para atender a demanda. Só que no mundo espiritual é diferente. Os sapatos que Deus fabrica é de tamanho único. Tem crente que não pegou. Vou falar de uma forma mais clara. O teu pé pode ser 40 e alguém pode vir com um pé de número 39. No teu pé o sapato vai dar direitinho, no pé dele vai ficar apertado, porque só foi feito para você, só foi liberado para você. Pode ter inveja, não vai adiantar de nada. Pode fazer reunião de madrugada, não vai dar efeito. Pode montar um grupo no WhatsApp para dizer: vamos derrubar, não vai adiantar. Deus deu, Deus liberou.
mão. A túnica que Deus te deu para você é exclusiva. O sapato que o Pai deu para você é exclusivo. Ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar o teu ministério. Ninguém vai roubar a tua chamada. Ninguém vai roubar a tua unção. Ninguém vai roubar a graça que Deus te deu. Pode levantar a legião que for. Deus te separou. Deus te escolheu. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem uma presença de Deus maravilhosa aqui. Tem uma glória de Deus sobrenatural aqui. Aleluia. O Pai te escolheu. O Pai te separou. E sabe qual é a diferença? É a graça que tem sobre você. É a presença que tem sobre você. Ela é o diferencial. Ela é a prova de que Deus te ama. Porque quem tem a graça tem tudo. Quem tem a graça, aonde ele chega a porta abre. Quem tem a graça, aonde ele chega o capeta cai. Quem tem a graça, aonde ele põe o pé, o cadeado quebra, a muralha cai. Porque a graça está sobre ele. A graça está sobre ele. A graça está sobre ele. Recebe a graça. Ai, a manacévia, decol manécia. Recebe graça. Esse era o mistério de José. A graça. Ah, como a graça é maravilhosa. Como a graça é tremenda. Porque a graça faz você ter mesmo sem você merecer ter. A graça faz você mesmo você sem ter capacidade para ser. Oh, meu Deus do céu. A graça faz você receber mesmo sem você. Obrigado, meu pastor. Mesmo sem você ter capacidade para receber. A graça, ela é tremenda. A graça, ela te escolhe mesmo quando todo mundo está contra. A graça te protege mesmo quando todo mundo quer te fritar vivo no azeite quente. A graça te protege. A graça, ela te elege mesmo quando tem 10 partidos votando contra e dizendo eu não quero, eu não concordo. Aí a graça olha lá de cima e diz eu quero, eu escolho, eu levanto. Oramassura maia candaná. Deriminência. A graça exalta mesmo quando todo mundo quer humilhar. A graça escolhe mesmo quando todo mundo rejeita. Ai, a canassori minayahai. Deriminência. A graça levanta mesmo quando todo mundo pisa. Quando todo mundo olhou e diz não vai dar em nada, não vai ser nada, nunca vai prosperar na vida. A graça olhou lá de cima e disse ele vai ser o maior no meio da família dele. Ela vai ser a maior no meio da família. Ela vai governar. Ele vai governar. Eu levantarei no meio da tua casa como referência. A graça não olha tamanho. A graça não olha se é o mais velho ou é o mais novo. A graça olha e diz assim: eu fui com a cara dele. Pega na mão da pessoa que está perto de você. Eu estou sentindo vontade de pregar. Pega na mão dele, pega na mão dela. Diz da glória a Deus porque a graça te escolheu. Teve gente que disse que você merecia era ser excluído da igreja. Teve gente que disse que o que você merecia era ser lançado fora, porque você não presta. Falaram assim, mas a graça te escolheu. A graça te amou. Cadê os escolhidos? Cadê os escolhidos? Cadê a Anamaia? Oriminécia, Orimicanda, aleluia. Norocomanai,
Eu decido para onde apontar o dedo. Tenência. Eu escolho quem eu levanto. De que me noiaçar. Não adianta fazer motim. Olha a camanécia. Aramanaia séria. Eu escolho quem eu quero. Eu uso quem eu quero. Teracanamanaia. Eu blindo. Eu cerco. Xomanaia séria. Eu corto o laço. Eu desfaço a armadilha. Decácia. Terminácia. E quem eu levanto, eu garanto. Eu garanto. Eu garanto. Naia. Kécia. Maia. Sédia. Rapa. Raca. Nácia. Pega. 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 Origa. Orimanaia. Oriminécia. Tem uma glória na casa. Tem uma glória na casa. Aproveita para receber mais. Aproveita para se encher mais. Decomanamanaia. Deriminécia. Recebe. Recebe mais. Oramanai. E caramanassou. Deriminácia rai. Oh meu Deus. Espírito Santo. Nericomanamahai. Meu amigo Espírito Santo. Tua glória está aqui. Tua presença está aqui. Nericomanai. Neriminahasébia. Meu Deus. A graça está levantando gente aqui esta manhã, viu? A graça está separando gente aqui esta manhã. Eu vejo um dedo de fogo apontando aqui no meio da igreja. Xomanaia canda, Oramanaia sévia. E uma voz que diz: eu vou provar que eu sou Deus na tua vida. Eu vou provar que eu levanto quem eu quero. Eu abro porta para quem eu quero. E quem está comigo nessa palavra, dá um salto desta cadeira e adora. Teramana, Teramacanda, Teriminécia, Teramassúria. Meu Deus. Ora manaca, nanamassou, manaha. Pega na mão desse escolhido que está perto de você. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Pega na mão dele. Diga: olha a graça te achando hoje. Olha a graça te achando hoje. Olha a graça te achando hoje. Disseram que você não era, mas é. Disseram que você não ia ser, mas vai ser. Teramana, Teramacanda, Teriminécia. Olha a graça. Recebe. Seja cheio. Oraia manaia. Ora macanda. Pega. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Senta, vou já terminar. Senta, vou já acabar. Aleluia. 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 Quem já está com fome, diga eu. Aleluia.
No meio daqueles 12, Deus olhou para o penúltimo da fila, José. E Deus disse: eu gostei desse garoto, e eu vou colocar sobre ele algo que alguém não tem nessa casa. É engraçado que pelas normas, o escolhido tinha que ser o primeiro. Só que quem vive de normas se esquece de uma coisa. Pergunta de mim qual? Deus é o alfa, Deus também é o ômega. Deus é o Deus de quem está no começo da fila, e Deus também é o Deus de quem está no final da fila. Eu sinto a glória de Deus aqui para declarar: Deus é o Deus de quem está aqui há 10 anos. E Deus é o Deus de quem chegou aqui ontem, de quem chegou aqui hoje. Oramaia suribicanda. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Não importa em qual posição da fila você está, o importante é Ele te achar. O importante é Ele te escolher. Quem é que pode adorar a Ele? Joga as duas mãos para o alto e adora. Deixa eu correr aqui, vou dar uma acelerada. Aí a Bíblia diz que um dia Jacó chama ele por causa dos sonhos de José. Eles começaram a odiar muitíssimo José. Um dia Jacó chama José. Os seus filhos tinham ido apacentar ovelhas em um lugar chamado Siquém. Jacó chama José e diz: vai até Siquém e vê como os teus irmãos estão. Aí a Bíblia diz que José, irmãos, eu não consigo, eu já li a Bíblia várias vezes, para a glória de Deus, eu nunca consegui enxergar maldade no coração de José. Ele nunca conseguiu imaginar que os irmãos dele fariam aquilo com ele, porque ele tinha um coração inocente, muito puro. Então ele jamais imaginava que tinha um mal tão grande habitando no coração dos seus irmãos. A Bíblia diz que ele obedientemente vai. Ele sai da sua terra, vai até Siquém. A geografia bíblica mostra que da casa de Jacó até Siquém eram 80 quilômetros de viagem. Mais de 2 dias aquele menino andou. Durante a noite parava, dormia, orava, pedia proteção de Deus com medo das feras. Mas ele guardando aquele alimento ali, dizendo: eu tenho que obedecer ao meu pai e levar comida para os meus irmãos. Quando ele chegou em Siquém, a Bíblia diz que ele começou a procurar. Apareceu um homem, porque a Bíblia diz que ele andava errante pelo meio do caminho. Apareceu um homem. Eu acredito que aquele homem era um anjo de Deus, porque todas as vezes que Deus te vê sem direção, Ele sempre vai enviar algo para te dar um norte, para te dar uma nova direção. A Bíblia diz que aquele anjo apareceu e disse: o que você procura? Ele disse: eu procuro os meus irmãos, mas eu não estou achando eles. Aí aquele homem disse: eu ouvi eles dizer que eles foram para Dotã. Aí a Bíblia diz que José vai para Dotã. De Siquém para Dotã era mais 20 quilômetros. Ele andou 100 quilômetros para encontrar os seus irmãos. E quando ele chega em Dotã, a Bíblia diz que de longe os irmãos vê ele, e ao invés de dizer assim: poxa, nosso irmãozinho enfrentou uma viagem tão longa para trazer comida para nós, sabe o que eles disseram? Lá vem o sonhador, vamos matar ele. Olha como tem gente do coração ingrato, miserável, mal agradecido, que não sabe exercer a gratidão na sua vida. Irmão, para todo tipo de pecado as pessoas inventam uma desculpa. Quem adultera joga a culpa no cônjuge: não, é porque eu estava carente, porque não me dava atenção. Quem rouba joga a culpa na necessidade. Quem mata joga a culpa na legítima defesa. Mas para a ingratidão não tem desculpa. Por mais que a pessoa seja muito criativa, não existem argumentos
para mascarar uma ingratidão. A pessoa que veio aqui, chegou aqui nos Estados Unidos, não aqui em Massachusetts. Essas coisas não acontecem por aqui. É só para a banda de Atlanta, Geórgia, para aquela banda de lá. O cara chegou puxando a cachorra. Aliás, a cachorra não aguentou a viagem, morreu no meio do caminho. Ele chegou sem nada e alguém estendeu a mão para ele. Alguém orientou ele. Se você não sabe, informação é preciosa. Alguém te orientou nessa terra. Faz isso, assim, assim. Quando eu cheguei, eu passei por isso. Eu vou te dar orientação preciosa que vai evitar você perder tempo e evitar você ter a dor que eu tive. A pessoa te orienta, te guia. Muitas vezes faz além, dá até comida, dá até teto. Aí o atribulado, depois que entra, depois que está abençoado, depois que começa a prosperar, não dá nenhuma ligação, não dá nem bom dia, nem boa noite, vira as costas totalmente. Mas aqui não acontece essas coisas, não. Aleluia. Como tem pessoas ingratas. Só que todo ingrato, ele caminha pouco e cai muito. Vou falar de novo. Todo ingrato, ele caminha pouco e cai muito. Ele dá 10 passos e desce 20 metros. Porque quem não é grato por aquele que lhe estendeu a mão, não é digno da posição que alcança. Pode até lutar e alcançar algum dia, mas ele vai alcançar de uma forma indigna, de uma forma que não é justa. Então seja grato com quem te estendeu a mão. Aqueles irmãos de José foram ingratos, eles disseram: vamos matar ele. Diz a Bíblia que eles pegaram, lançaram a mão de José, jogaram dentro de um poço. Vou correr aqui para acabar. Jogaram dentro de uma cisterna sem água, e lá de cima eles começaram a planejar qual é a maneira que a gente mata ele. Um disse: vamos matar enforcado. O outro diz: não, forca vai demorar muito tempo, ele vai gritar muito. O outro diz: vamos degolar com uma faca. O outro disse: não, a gente vai sujar a mão de sangue do nosso irmão. Também não é tão para tanto, né? Irmãos, todo pecado é abominável diante de Deus, mas o pecado planejado é o pior pecado que existe. Porque o mal por si só já é ruim, planejar o mal é pior ainda. Vou falar de novo. O mal por si só já é ruim, fazer uma reunião para executar uma maldade é pior ainda. Eles fizeram uma reunião, pastor André, montaram um grupo no WhatsApp. Sabe qual era o nome do grupo? Exterminador de Sonhos. E só entrava naquele grupo quem estava possesso de demônio. Vamos matar, vamos acabar com ele. Aí um disseram assim: não, derramar sangue não. Aí de repente lá vem uma caravana de ismaelitas. De longe vinha aquela caravana. Sabe por que Deus fez os irmãos de José sair de Siquém e ir para Dotã? Porque em Siquém não passava viajantes. E o plano de Deus não era José morrer nem em Siquém e nem em Dotã. O plano de Deus era fazer ele embarcar numa viagem para o Egito. Pastor, não estou entendendo. Quando os teus amigos, teus inimigos te encurralarem e acharem que te colocaram num beco sem saída, Deus sempre vai arrumar uma passagem secreta para te arrancar de lá, para te tirar de lá. Só 3 aqui recebeu, só 4 ali recebeu. Quando o diabo olhar e disser: encurralei ele, não vai ter jeito, vai desistir da terra, vai desistir da nação, Deus vai abrir uma porta para surpreender a tua vida e para envergonhar o diabo. A Bíblia diz que José é levado para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele chega na casa de um homem por nome de Potifar. Mas olha que coisa tremenda, a graça estava sobre ele. Mandaram José para a cozinha. Lá na cozinha nunca mais um arroz queimou, feijão também nunca mais pegou fogo. De lá estava saindo a melhor picanha do Egito. O melhor tutu do Egito estava sendo feito lá na cozinha. O Potifar olhou e disse: rapaz, engordei até 3 quilos a mais depois que esse menino chegou.
nunca comi uma comida tão boa como está saindo aí agora. Que negócio é esse? Vou fazer o seguinte, vou botar ele para administrar meus campos. Lá no campo as ovelhas só davam 5, depois que ele botou o pé começaram a parir 10 de uma vez só. Aí ela disse: o que é que está acontecendo? Ele disse: eu vi que esse menino tem algo diferente, vou colocar ele sobre toda a minha casa. Aí quando ele coloca José sobre toda a casa dele, Potifar começa a prosperar de uma forma absurda. Aí José olhando e dizendo: eu acho que agora chegou a minha hora. Estou vivendo numa casa como governador, estou prosperando, está indo tudo bem, eu acho que Deus está me abençoando. Quando ele achou que Deus estava abençoando, levantou-se uma cascavel de salto. Diga: queima ela, Jesus. Sempre vai aparecer uma cascavel de salto alto. Dá um cutucão nessa pessoa que está perto de você e diga: cuidado com a cascavel de salto alto. Apareceu uma cascavel de salto alto, colocou os pés em José e ela começou a tentar José. Como José não cedeu para ela, sabe o que ela fez? Caluniou José. José foi acusado da pior acusação que um homem de Deus pode ser acusado: estupro, até tentativa de violentar, de violência sexual. Ele foi acusado de tentativa de estupro. Aí a Bíblia diz que ele foi mandado para dentro da cadeia. É interessante porque o historiador diz que quando a cascavel estava apontando o dedo para ele e acusando ele, o historiador Flávio Josefo diz que José baixou a cabeça e apenas chorava abundantemente. Sabe por que ele chorava tanto? Porque ele se lembrava da mãe, ele se lembrava da casa do pai, ele se lembrava das dores que ele já tinha passado. E na cabeça dele o diabo começou a jogar seta e dizer: desiste da vida, você nasceu para sofrer, você nunca vai ser ninguém na vida. Olha o tanto que você já sofreu e agora parece que você ia se levantar. Olha o que aconteceu na tua vida. E aliás, por que você ainda é crente? Por que você não sai da igreja? Por que você não para de ir no culto de domingo? Por que você não larga a mão dessa Bíblia? Olha o que está acontecendo contigo. Aonde está o Deus que tu adora? Sabe por quê? Porque todas as vezes que vem uma vitória grande para nós, o diabo ataca dessa maneira. O que está adiantando a tua fidelidade? O que está adiantando você ser jovem, crente, temente a Deus? Olha aí a luta que você está passando, a guerra que você está passando. Mas eu tenho uma notícia boa para você: todas as vezes que o ataque do diabo se intensificar, vou repetir, todas as vezes que os ataques do diabo se intensificar, é porque já tem uma vitória grande chegando Ah, meu Deus. Pega na mão de quem está perto de você, diga: a coisa está apertando, meu irmão. Balança a mão dele e diga: você está vendo a América como você nunca viu? Parece que a coisa está ficando às avessas. Pega na mão dele e diz: então te alegra. É porque depois dessa tempestade vai ter vitória grande chegando. Vou acabar. Grupo de louvor, se aproxima, que é para parecer que está acabando mesmo. Se aproxima que eu já vou acabar. Olha que coisa tremenda. Ele foi lançado dentro da prisão, só que a graça estava sobre ele. Lá dentro daquela cadeia, todo mundo tinha algemas, José tinha a chave. Vou falar de novo. A graça estava sobre ele, pastor André. Todo mundo estava com a algema nas mãos e nos pés. José estava com a chave da porta. Porque quem tem a graça de Deus, aonde ele chega, Deus faz o inverso. Ora, massúria. Todo mundo aqui é prisioneiro. Você não, meu filho. Você tem a graça. Você vai ser governador. Você vai governar esse negócio aqui. Aleluia. Aí a Bíblia diz que lá dentro da prisão ele interpretou 2 sonhos. Através daqueles 2 sonhos ele foi bater na casa de Faraó, na sala de Faraó.
Aí a Bíblia diz que ele é constituído, eu estou resumindo para acabar, ele é constituído sobre todo o Egito, como governador do Egito. José agora estava vivendo no ápice da sua vida. 7 anos de fartura já tinha acontecido sobre a nação. Agora estava vindo 2 anos de fome. Aí a Bíblia diz que José estava lá. Quando ele estava sentado numa tarde bela, de repente ele olhou de longe, ele viu 10 indivíduos acabados, só a carcaça. Ele olhou de longe, ele disse: eu já sei quem é. E os 10 olharam de longe e falaram assim: eu não sei quem é. Aleluia. Pergunta de mim por quê? Porque quem trai nunca muda de vida. É conhecido de longe. Mas quem é traído, sempre acontece uma metamorfose na vida dele. Uma mudança. Aleluia. Quem fere nunca avança, mas quem carrega feridas, quem é ferido na alma, ele evolui, pastora, ele cresce. E tem um mistério ainda maior: quem é ferido na alma vai ganhando autoridade sobre quem foi lhe ferindo. Os maiores poderes de governo só é dado para quem foi muito ferido, para quem foi muito machucado, para quem chorou abundantemente sem ninguém ver. Somente esses recebem autoridade para governar. Aleluia. Quanto mais você é ferido, mais Deus te dará autoridade para governar sobre quem te feriu. Olha que coisa tremenda. Por que nós aceitamos a Jesus e não ao Espírito Santo? Por que nós aceitamos o Filho e não ao Pai? Sabe por quê? Porque os nossos pecados feriram o Filho e não ao Pai. Os nossos pecados causaram cravos nas mãos do Filho e não ao Pai. É por isso que quando ele desceu da cruz, com as marcas da ferida da mão, ele levantou a cabeça e disse: agora é me dado todo o poder no céu e na terra, porque pelas suas pisaduras eu fui ferido. Agora eu tenho autoridade sobre toda a terra. Levanta sua mão para o alto e aqui eu acabo. As feridas que te causaram estão gerando em você poder de governo. E aonde você chegar, haverá manifestação da presença de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Aonde você chegar, a presença de Deus será visível. E aonde você colocar o pé, a graça de Deus vai manifestar e vai dizer: eu escolhi, eu levantei, eu separei, eu ungi. Só quem pega essa palavra fica de pé.